Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje aqui uma aula no formato que nós também temos utilizado, em formato de vídeo, recebendo os nossos professores para ministrar aqui lições bíblicas da editora CPAD, essa revista que nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023, tratando sobre relacionamentos em família. Grandes temas, abordagens muito pertinentes para a nossa vida neste tempo. Antes de eu chamar o professor convidado aqui, eu quero deixar alguns recadinhos para você. Primeiro, você que está aqui participando, é necessário que você venha a curtir esse vídeo, deixar o teu comentário aqui embaixo e, principalmente, se inscreva em nosso canal, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal, as nossas novidades, os nossos conteúdos e também para você poder compartilhar com outras pessoas esta iniciativa que o Crente Docente pondera aqui como super importante para você, que é estudar a Palavra de Deus. E hoje, para poder ministrar a lição de número 2 desse segundo trimestre de 2023, lição que trata sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Olha aí que tema. Será se os pais devem ter predileção? É errado? Não é errado? Bom, é um tema um tanto quanto polêmico. E aí, para poder ministrar essa lição de número 2, eu quero chamar aqui o professor Luiz Sepúlveda. Tudo bom, Sepúlveda? Tudo na paz? Pai de Cristo, pastor, tudo bom? Maravilha. Esse tema aí é polêmico, hein? É verdade, né? Isso é quase que impossível fazer um pedido aos pais, né? Para que, de certa forma, deixe de amar mais ou menos a um dos seus filhos. Mas será que nós, como pais, né, conseguimos fazer isso, né, usando a nossa razão? Né? Nós temos que pedir direção do Espírito Santo de Deus para que nós não venhamos cometer, né, um erro deste nas nossas famílias e também não incentivarmos contendas nas nossas famílias. Né? Maravilha. Então, eu vou estar orando aqui pelo professor Luiz Sepúlveda e depois vou deixar ele com o público para poder desenvolver essa temática. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, também de receber instrução acerca desses temas, Senhor, que abençoam nossas famílias, que nos direcionam e que principalmente nos estrutura para poder seguir na caminhada a qual tu tem nos confiado. Que tu possa abençoar o professor, possa direcioná-lo para que ele venha ministrar segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Sepúlveda, uma boa aula e fique aí com o nosso público. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Paz de Cristo, meus irmãos. Então, hoje, nós vamos ministrar a lição de número 2 da revista Lições Bíblicas, como o pastor já falou, da CPAD, que trata de relacionamentos em família. O texto que é básico, né, da lição está em Gênesis 25, 19 a 28. E o texto áureo, também em Gênesis 25, 28, e diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Bem, é uma lição, né, para que nós venhamos trazer ensinamentos, né, do que ela nos proporciona, da forma que devemos criar os nossos filhos, da forma que devemos administrar a nossa casa, de forma a não trazermos com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, o modo de agir no nosso lar, que nós tenhamos contendas para as nossas famílias. Bem, eu queria iniciar falando sobre um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 12, Gênesis capítulo 12, parte final
do versículo 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era uma promessa que Deus estava fazendo a Abraão quando chama ele para a missão que Deus tinha reservado. E Deus vai chamar Abraão, né, vai fazer uma promessa que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar com você é que a minha e a sua família, por promessas de Deus, são benditas. Nossas famílias são famílias abençoadas por Deus. E Deus tem prazer em abençoar as famílias. É bem verdade, né, que nós, como pecadores que somos, de certa forma, buscamos esquecer das promessas de Deus para as nossas famílias e tratamos de certa forma, com as nossas atitudes, com os nossos problemas pessoais e com a forma de administrá-la, trazer consequências para as nossas famílias. E nessa família de Esaú e Jacó não foi diferente. Deus havia prometido uma família abençoada para Isaac e para Rebeca. Está lá no capítulo 25. Né? Isaac casa com Rebeca, descobre que ela é estéril e ora a Deus numa atitude, né, de quem, né, coloca a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, e pede o direcionamento. Então, até que Isaac casasse, ele não sabia que Rebeca era estéril. Mas, sensatamente, ele ora a Deus e Deus abre a madre de Rebeca e Rebeca gera Esaú e Jacó. A história do nascimento desses dois irmãos, filhos de Isaac e Rebeca, está lá no capítulo 25 do livro de Gênesis, a partir do verso 24. E o texto áureo vai trazer o cerne dessa lição, né? Dizer que Isaac amava Esaú pelas qualidades de que tinha Esaú, que era caçador, mas que Rebeca amava a seu filho Jacó. Então, essa passagem já nos dá o tom, né, de como essa história bíblica vai se desenrolar. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, nascidos do ventre de Rebeca, e antes mesmo que eles nascessem, Deus faz outra promessa a Rebeca. Ele vai dizer lá no versículo 23 do capítulo 25 que duas nações, né, sairia do ventre de Rebeca. Não é? Ele vai dizer que dois povos se dividirão das tuas entranhas, falando ao Senhor a Rebeca. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Deus estava profetizando na geração de Esaú e Jacó, porque tinha presciência do que ia acontecer. Deus já sabia, né, onde esses dois irmãos iam chegar. Porém, Rebeca, que amava mais a Jacó, e Isaac, que amava mais a Esaú, tinham planos diferentes do que Deus reservou para esses dois. E tentaram, né, na forma deles, dar uma ajudinha para Deus. O problema é esse: sempre quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, sempre quando nós tentamos aperfeiçoar a vontade de Deus, né, essas coisas nos trazem problemas. Muito engraçado é que os relatos bíblicos, as passagens e histórias bíblicas que expõem alguns, né,
personagens da Bíblia, elas estão ali não por acaso, elas estão para nos orientar, para nos exortar, para mostrar-nos como nós não devemos proceder. Mas, como já disse, nós que tentamos sempre dar uma ajudinha a Deus e achamos que podemos fazer melhor do que Deus vai fazer, colocamos as nossas mãos naquilo que Deus tem para nós e, de certa forma, acabamos trazendo consequências desastrosas. Não foi diferente aqui na família de Isaac e Rebeca. Com a atitude tomada por Rebeca, que amava mais a Jacó, e a atitude de Isaac, que amava mais Esaú, essa família vai ter um desarranjo, uma desarmonia no seu cerne. Diz lá, a partir do versículo 28, né, que acabei de ler, que Jacó cozera um guisado e veio a Esaú no campo e estava ele cansado. E disse Jacó a Esaú: deixa-me, peço, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Bom, depois dos filhos nascidos, Esaú, como conta aqui o relato bíblico, estava voltando da caça, cansado, e Jacó, né, irmão mais novo, fez uma proposta a Esaú, que a essa altura, faminto, né, deixou que a vontade da carne sobrepusesse a vontade do espírito. E, sendo ele primogênito da família, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. É uma passagem muito conhecida na Bíblia. E aí, por conta disso, Jacó recebe a primogenitura de Esaú. Porém, né, junto com a primogenitura, também está a bênção do pai ao filho primogênito, que tem tanto valor quanto a primogenitura. Todavia, uma vez vendida a primogenitura, né, do que vale a bênção? Então, Esaú, de própria vontade, como já falei, tentando saciar a vontade da sua carne, vende a sua primogenitura para o irmão. E aí, vai se dizer aqui, a partir do versículo 26, do capítulo 26 da lição, que havia fome na terra, né? E Isaac é obrigado a viajar para Gerar. E nessa viagem, ele, lá no capítulo, no versículo 26, ele faz um pacto com Abimeleque, e já morrendo, né, já na idade avançada, Isaac vem e manda que o seu filho Esaú, a quem ele amava, né, fazer-lhe um guisado, porque ele já estava velho de idade e queria morrer, mas queria abençoar a Esaú antes da morte. Isaac não sabia da venda por Esaú da primogenitura, mas chama o seu filho e faz uma proposta que ele vá, né, antes que ele faleça, né, e traga uma caça para ele,
para que ele morra, coma, morra e abençoe seu filho. Está lá no versículo 2 do capítulo 27, que diz assim: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, Isaac estava para morrer e resolveu abençoar o seu filho, aquele filho que ele amava, né, mais que a Jacó. E Esaú sai para fazer a caça, para atender o desejo do seu pai. E quando ele volta, diz a história, né, Rebeca, ouvindo as palavras de Isaac e tentando dar também uma forcinha no destino de Jacó, pede que ele faça o guisado que o pai pediu a Esaú, que se vista com a pele do animal que ele mataria para fazer o guisado e que vá perante o seu pai e ofereça o guisado a fim de que Isaac abençoe a Jacó no lugar de Esaú. Pois bem, Rebeca intenta esse plano, Jacó atende o desejo da mãe e vai lá e se apresenta ao pai, né, para que ele possa abençoá-lo, como faria a Esaú. Está lá no versículo 6 do capítulo 27, diz assim: Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás ao teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso. Porventura, me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador? Veja que, a princípio, Jacó não queria enganar o pai. Jacó não queria se passar para o seu irmão. E antes mesmo que isso acontecesse, ele também não enganou a Esaú ao comprar-lhe a primogenitura. Ele fez uma proposta que foi aceita pelo seu irmão. Porém, aqui, sua mãe Rebeca estava tentando induzir o seu filho a enganar o pai. E assim, atendendo ao desejo da mãe, né, Jacó vai lá e faz tudo o que ela ordena. Mas ele, no versículo 13 do capítulo 27, diz: e foi e tomou, 14, desculpa, e foi e tomou e trouxe a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles do cabrito, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come
da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Abrindo um parênteses aqui, Jacó teve a oportunidade, né, de também ser sincero com seu pai, de ser leal a Deus, a seu pai, mas Jacó, naquele momento, engana seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú, e recebe a bênção destinada a Esaú. Está lá no versículo 25 do capítulo 27. Então, Isaque vai dizer: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e o beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curve a ti, seu Senhor, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E assim abençoou Isaque a Jacó no lugar de Esaú. E eis que, logo após declarada a bênção de Isaque a seu filho, Jacó, Esaú chega e descobre, né, que a bênção já tinha sido dada a Jacó, e a Bíblia vai dizer que ele fica enfurecido, que a mãe ajuda novamente a Jacó a sair daquela situação. Ela vai mandar Jacó para longe dali, e Esaú vai aguardar que seu pai venha a falecer para que possa fazer algo, né, intentar algo a seu irmão por conta do engano que ele perpetrou. Veja quantos desarranjos, quantas questões, né, foram colocadas por conta da predileção de Rebeca por Jacó e da predileção de Esaú, né, por Isaque. São coisas que os pais não devem, de forma alguma, fomentar. As famílias, como eu relatei, são abençoadas por Deus, e Deus tem propósito para cada uma das famílias. E nós não devemos, de forma alguma, intervir nos planos de Deus a fim de que as coisas que Deus planejou para nós, de certa forma, sejam mudadas ao nosso interesse. Se Rebeca não tivesse tomado essa atitude, né, se Jacó também não predicionasse o seu filho com relação a Jacó,
talvez nós não tivéssemos essa história relatada na Bíblia. Mas ele que está aqui. Ela está aqui para nos ensinar, para mostrar-nos o quanto é perigoso fazermos distinções entre filhos, distinções dentro da nossa própria casa. Amar um filho para um pai não deve ser motivo de predileção. Os filhos, diz o Salmo 127, são heranças do Senhor para os pais. E herança é algo que a gente tem que cultivar, é algo que a gente tem que preservar para que ela seja bênção e não maldição. Porque se administrarmos uma herança, né, de forma bem administrada, né, fazendo um paralelo aqui da criação dos filhos com o recebimento de uma herança, se criamos os nossos filhos no amor, na harmonia, se mostramos os nossos filhos através de exemplos, como é que se deve ser um lar abençoado, um lar que se coloca debaixo da vontade de Deus, nós teremos harmonia em nossas casas. E não desarmonia. A história vai nos relatar que esses irmãos, né, se tornaram inimigos, fugiram um da presença do outro, um tentava matar o outro. Jacó, sabedor do que tinha feito, né, fugiu da ira do seu irmão, porque sabia que até então o que ele tinha feito com a compra da primogenitura era correto, ele não estava errado até aí. Mas no momento em que ele se passou pelo seu irmão, que enganou ao seu pai, né, para que fizesse a vontade da sua mãe, ele caiu em si e viu o quanto ele havia prejudicado seu irmão. Deus já havia falado que do ventre de Rebeca iria surgir duas nações, né, e que iriam lutar entre si. E isso acabou se revelando, talvez até pela ajuda dos próprios pais de Esaú e Jacó. Né? Porque no momento em que se estabeleceu esse conluio de Rebeca com Jacó para enganar a Isaque e tomar a bênção de Esaú, aquilo que Deus havia profetizado acerca da rivalidade entre os irmãos se estabeleceu. Né? Antes mesmo que isso acontecesse, Deus já tinha revelado a Rebeca. Mas isso se estabeleceu por intervenção de Isaque e de Rebeca vamos dizer assim, na tentativa de ajudar a um dos filhos, a cada um a seu modo. Né? Então, a lição vai nos dar essa forma de observarmos o quanto de malefício esse tipo de conduta dos pais pode trazer para os seus filhos. Você declarar abertamente dentro de uma casa onde você tem 2 ou mais filhos, a predileção por um deles, seja de ambos os pais para um dos filhos, ou de um pai para um filho, da mãe para um outro filho, é algo que traz consequências psicológicas, consequências físicas, né? E consequências, acima de tudo, espirituais muito graves para o desenvolvimento dos seus filhos. Um filho que se sente rejeitado pelo seu pai, um filho que se sente rejeitado pela sua mãe, traz consigo mágoas, traz consigo destempero emocional, traz consigo danos
morais e psicológicos quase que irreversíveis. Muitas das vezes, isso só vai se manifestar na idade adulta, quando ele forma a sua própria família. E essas questões ficam mal resolvidas dentro dos filhos, que, ao alcançarem a sua família, a sua maioridade, a ter os seus próprios filhos, né, vão, de certa forma, repisar aquilo que aprenderam de seus pais. Porque o que deixam os pais aos filhos, senão exemplo, exemplo e exemplo? Nós deixamos isso para os nossos filhos, exemplos. E se deixamos maus exemplos aos nossos filhos, isso vai ser algo que eles vão transmitir aos seus filhos e vão se tornar também como pessoas. Maus exemplos. Nós temos que ter em mente que criar filhos, não é algo que nos permite aperfeiçoar a nossa própria existência. Porque, se de certa forma não temos controle sobre a nossa criação e nos tornamos o que somos a partir dos exemplos dos nossos pais, nós, como pais, ainda que tenhamos recebido maus exemplos, se somos novas criaturas em Cristo, nós devemos deixar aos nossos filhos bons exemplos. Exemplos que edifiquem os nossos filhos, que façam deles pessoas melhores, que façam deles homens melhores, pais melhores, maridos melhores. Porque é isso que nós devemos aprender através da palavra de Deus. A história de Esaú e Jacó não está na Bíblia gratuitamente. Está para nós aprendermos com os erros daqueles personagens. Está para aprendermos e modificarmos a nossa forma de ver, né, a nossa vida, a nossa trajetória, e proporcionarmos aos nossos filhos um futuro melhor. Pois bem, esses conflitos familiares que nos alcançam a partir dessas nossas atitudes de não entendermos, né, que amar um filho mais que o outro, ficar com a possibilidade de um filho ser mais privilegiado do que o outro, atender a um filho mais que o outro, não traz saúde, né, emocional para as nossas famílias. Pelo contrário, né, são famílias desgastadas, são famílias em que as pessoas não têm um bom relacionamento. São relacionamentos baseados em interesses. Os pais não devem fomentar a rivalidade entre os seus irmãos. Né? Diz a palavra de Deus, né, que nós, como pais, não devemos gerar ódio no coração dos nossos filhos. Diz também que os nossos filhos devem nos honrar, mas, não é, a honra deve ser precedida de obediência à palavra de Deus. Eu não quero que o meu filho me honre, eu não quero que ele faça por mim algo interessado nos benefícios que eu posso dar a ele. Eu não quero que ele me honre segundo as minhas possibilidades de abençoá-lo. Eu quero que ele me ame pela condição que eu represento para ele, de pai, de exemplo, de cristão, né, de marido, de pessoa. Eu não posso, de certa forma, aliciar o meu filho ou a minha filha para que
elas gostem mais de mim por aquilo que eu possa proporcionar. Quando a gente faz isso, como pai, nós estamos trazendo um mau exemplo para o nosso filho. Estamos mostrando a ele como não se deve, né, administrar uma família. E isso não aconteceu na família de Isaac e Rebeca. Está aqui o relato bíblico para nos mostrar. O que eles fizeram trouxe dor a seus filhos, trouxe rivalidade a seus filhos, né? A ponto de que um irmão fugiu por um longo tempo da presença do outro, para que não morresse. E após, né, ter a sua vida modificada através do embate que teve com o anjo do Senhor, Jacó vai transformar o seu espírito, vai transformar o seu entendimento e vai verificar que aquilo que ele fez foi errado aos olhos de Deus, né? E vai buscar do seu irmão o perdão. A palavra de Deus vai dizer que ele vai buscar, né, fugir da presença do irmão, vai lá para a cidade de Padarã, vai casar com a mulher da família da sua mãe, Rebeca, e nesse tempo ele cria sua nova família, ele casa com Lia, a sua primeira esposa, depois ele casa com Raquel, e após a maturidade que ele tem espiritual, né, o encontro que ele tem com Deus, ele vai rever todo esse conceito que ele tinha, né, a respeito da forma que ele tratou o irmão. E vai se desculpar, vai mandar emissários a Esaú como forma de espiar, né, o que ele fez, para que a ira de Esaú fosse abatida. Ele fica sozinho, manda seus servos levar tudo aquilo que ele amealhou enquanto trabalhando para o seu sogro, né, Labão, e vai chegar ao momento em que ele vai se deparar com o irmão, né? Ele vai se deparar com o irmão e a coisa é fantástica, porque no momento do encontro que ele tem com o irmão, né, ele já está um homem mudado por Deus, tem o nome mudado para Israel, ele não é mais o Jacó que enganou a seu pai, ele não é mais o Jacó, né, que enganou, que tomou a primogenitura do seu irmão comercialmente, né, que comprou a primogenitura do seu irmão. Ele é o Jacó mudado, que pelejou com o anjo e venceu, que mudou para Israel o seu nome, né? E assim, com essa mudança, ele vai entrar dentro da profecia que Deus havia falado a Rebeca, que 2 nações iriam surgir do seu ventre. Com a divisão, Esaú passa a fazer parte da nação, os descendentes de Esaú, é denominada a nação de Edom, e os descendentes de Jacó, a nação de Israel. E lá, no versículo, também no capítulo 25, né, Deus vai dizer, olha, que os 2 reinos se dividiriam, né? Um povo seria mais forte do que o outro, e o maior serviria o menor, porque a promessa de Deus era com a nação de Israel. E, a partir de então,
Israel estabelecida, né, na pessoa de Jacó, ele vai encontrar o seu irmão para que possa novamente restabelecer os vínculos familiares. Como eu disse antes, no capítulo 32 do livro de Gênesis, Jacó envia mensageiro e ele encontra logo no capítulo 33, a Esaú, seu irmão. E a palavra diz assim: e levantou Jacó os olhos e olhou, eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e ele mesmo passou diante deles e inclinou a terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Você veja bem que, embora em um dado momento Esaú tenha se enfurecido com Jacó, a palavra de Deus vai mostrar, a partir do versículo 1 do capítulo 33, que partiu de Esaú, né, a iniciativa de abraçar Jacó, de restabelecer com ele os laços familiares, de perdoá-lo, embora a todo tempo Jacó estivesse tentando fazer isso. Porque ele trazia dentro de si, né, Jacó trazia dentro de si as consequências da escolha que fez, da atitude que tomou de enganar. E também se sentia culpado por ter pactuado, de certa forma, com o que a mãe dele havia preparado. É assim, os pais tomam certas atitudes e não pensam nas consequências dela com relação aos seus filhos. Às vezes, tomamos atitudes que aparentemente parece inofensiva, mas que vai causar tanto dano aos nossos filhos, tantas tristezas, tantos desarranjos psicológicos, emocionais. Os pais devem proteger, é uma função do pai, proteger os seus filhos, fazer com que eles cresçam, né, num lar que receba amor, que eles se sintam amados, que eles se sintam igualmente amados quando tiver mais de um filho, porque isso é saudável para a formação da pessoa. Nós precisamos, de uma formação completa, uma formação de corpo, alma e espírito. E a relação familiar, os relacionamentos familiares, vai dizer muito do que o futuro nos reserva, o que está predestinado para nós, através da forma que fomos criados. Então, meus irmãos, se é um conselho que eu possa deixar para os irmãos, é que, enquanto pais, observe a seus filhos, ouçam os seus filhos, veja o que entristece o seu filho, converse com ele, seja pronto a ouvir os seus filhos, porque muitas das vezes achamos que porque um filho está alegre ou que ele é mais despachado do que o outro filho, que ele é mais saído do que o outro filho, é mais seguro emocionalmente, que ele não precisa da nossa atenção. Ledo engano. Todos os filhos precisam da ajuda dos seus pais. Eles precisam que você e eu entenda que ele faz parte dessa família, que ele é igual, que ele é seu filho, foi gerado de dentro de você.
não tenha predileção por seus filhos, meus irmãos. Isso só causa dor, causa destruição da família. E nós devemos aprender, né, com esses ensinamentos bíblicos. E, por incrível que pareça, Jacó, apesar de ter sofrido as consequências das escolhas e atitudes de seus pais, não é? Acabou seguindo os mesmos conselhos, o mesmo exemplo dos seus pais. Embora o seu irmão Esaú tenha perdoado, embora tenha sido restabelecido os laços com o seu irmão, Jacó, ao formar a sua família, e você pode ver isso lá no capítulo 37 também do livro de Gênesis, ele vai ter filhos com as suas mulheres e com as suas concubinas, mas no capítulo 37, versículo 3, ele vai dizer assim, Israel amava a José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Veja bem, apesar de ter mudado, né, toda a sua forma, né, de conduta, Jacó, mesmo transformado, acabou por repetir o mesmo erro do seu pai. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha predileção a José, seu filho, porque era filho da velhice. E, como consequência disso, todos nós sabemos da história de José e dos seus irmãos. Novamente, a história se repete na vida e na família de Jacó. Aquilo que ele viu, né, através das atitudes de seus pais, Isaac e Rebeca, ele repete com seus filhos quando vai privilegiar José mais do que os seus demais filhos. Esse é o risco, meu irmão. Esse é o risco. E é aquilo que eu falei com vocês, né? Nós aprendemos por exemplo. E o exemplo que ficou para Jacó foi aquele de predileção. E ele repetiu isso, apesar de passar por todas as agruras que aquela atitude que a mãe e o pai dele, né, tomou e que gerou consequências nas suas vidas. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor possa abrir a nossa mente e nos dar direcionamento para que nós possamos fazer com que as nossas famílias sejam famílias saudáveis, que através das nossas atitudes e que dos nossos exemplos, os nossos filhos tenham famílias saudáveis, filhos saudáveis, netos saudáveis, que nós possamos aprender com os erros dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, e que nós possamos não repeti-los para que a nossa família seja realmente uma família abençoada. Que Deus te abençoe, que Deus possa conceder a você discernimento espiritual para que você possa conduzir a sua família debaixo da promessa de Deus. Que você tenha discernimento espiritual para conduzir a tua casa, para que você possa transformar a sua casa num lugar que é abençoado por Deus, um lugar em que reina o amor e não a divisão, e não o ódio, e não a contenda, que os irmãos
possam amar um ao outro, que os pais possam amar os seus filhos, que os filhos possam amar os seus pais. Isso é o que Deus tem para nós. Amá-lo acima de todas as coisas e amar os nossos próximos como a nós mesmos. Se temos uma família sadia, se temos uma família amorosa, temos uma igreja sadia, temos uma igreja amorosa, temos uma sociedade sadia, temos uma sociedade amorosa, porque isso parte através da minha e da sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.